E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando um Devaneios de sexta. Tô numa posição um pouquinho diferente por conforto. Tô gravando esse vídeo mais ou menos às 11 horas da quinta. Então ainda são os Devaneios da quinta que saiu na sexta. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal do Rafael Guess. Que a gente fala um pouco sobre finanças, mas nesse formato um tanto quanto diferente. Espero que você goste, espero que você se habitue a ter brisas diferentes. Antes da gente começar, já deixa seu like, segue a gente, que isso ajuda demais aqui no YouTube. Conto com você, principalmente nesse comecinho do canal. Você vai ver que esse vídeo ele tá subindo 100% cru, então ele não vai ter qualquer edição antes de ir parar no YouTube. Então tenha paciência com a falta de cortes e com algumas engasgadas e cacofonias, porque é muito mais pra gente trocar uma ideia real do que ser um vídeo pra engajar absurdo, tá? Vai ter aqui também em algum momento, mas por enquanto eu tô vindo nesse flow muito mais pra gente conseguir ter uma constância, ter alguns vídeos, vocês me conhecerem. E tá gostoso por enquanto fazer esse tipo de formato. Acho que eu tô me pressionando menos a performar, etc. E como eu já tô me cobrando demais em várias outras frentes da minha vida, aqui tá sendo um ambiente interessante para fazer isso. Eu queria fazer igual na jornada do whisky e limpar minha taça, mas eu só vou tomar meu whisky mesmo gravando esse vídeo. Espero que você curta esse momento comigo e que isso te contextualize um pouco da vibe que eu tô tendo nesse momento. Eu não liguei o coisa do microfone, então espero que não esteja captando a barulheira que tá na rua, porque aqui do lado passa direto umas motos estralando, mas seguimos. Espero que não fique ruim aí do outro lado, principalmente para quem estiver vendo na TV. Hum, acho que você já deve ter visto na thumb, no título, mas esse vídeo é sobre como essa treta toda do Léo Lins ter uma emissão de pedido de prisão se conecta com educação financeira, com investimentos. Eu acho que minimamente você deve estar curioso sobre a minha opinião em relação ao Léo Lins e esse fato da declaração de prisão, e eu vou deixar essa resposta no final. Ó, tá aprendendo a fazer coisas que te segura aí comigo. É... Mas antes disso, eu quero contextualizar um pouco porque que eu acho que os dois mundos se conectam de certa forma e como isso se conecta também com a Delcy Guest, com o que a gente quer propor no final. Então, esse canal aqui e a Delcy Guest foi muito pensada e posicionada para atender pessoas que não estão afim de absorver toda a bullshitagem que tem na internet relacionada à educação financeira. Então a gente está muito. Né, um dos nossos lemas é que a gente quer atrair pessoas que quer construir o seu próprio, sua própria definição de sucesso financeiro. Com base nisso, a gente busca uma pegada mais leve, uma pegada, né, menos impositória, uma pegada menos de que existe fórmula pronta e coisas do gênero. E esse caso, né, do Léo Lins e da prisão dele, eu acho que ela conecta muito aqui por conta de extremos. E tô falando extremos em várias situações, né? Pensando agora aqui com você, é muito extrema as próprias piadas dele, né? São tocam em temas muito sensíveis e de uma forma muito extrema no sentido de ser bem na ferida das coisas e, pô, pra quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma super afinidade com os temas relacionados à diversidade e, e entendo nuances técnicas do que eu tô falando em relação a isso, tá? E eu acho que tem várias questões em finanças que são tratadas com essa mesma euforia, com essa mesma coisa de tocar muito na ferida e resolver pouco no final, né? E trazer pouca dissolução e ser muito incisivo.
Calma aí que continua comigo que com os devaneios. Os devaneios eles tendem a se desenrolar ao longo do caminho, né? Pode parecer confuso até aqui, mas a gente vai chegar lá. E eu acho que quando a gente vai olhar para falar um pouco mais de educação financeira, para depois voltar no tema do Léo Lins, eu vejo que as pessoas elas tendem a procurar nas finanças, pelo tema já soar complicado, elas tentam colocar complexidade quando elas ainda não sabem fazer as coisas direito, enquanto elas ainda não dominam o tema. Eu acho que isso acontece de várias formas e em várias frentes. A primeira que eu quero citar é, por exemplo, na organização financeira. A maior parte das pessoas vai tomar como primeira ponto de partida a ideia de que tem que anotar todos os gastos para ter uma organização financeira. Isso pode até funcionar no começo, mas isso gera um gasto de energia absurdo e isso faz com que muitas pessoas parem no meio do caminho porque elas não vão ter adesão ao próprio sistema que elas estão construindo. Segundo ponto, né, se a gente vai mais para o cenário de investimento, as pessoas também tendem a ir para esse cenário mega agressivo, né? Tipo, a gente pode extrapolar tanto para um tigrinho da vida, como a gente pode extrapolar por quem negocia mini dólar e opção. Mercado futuro e alavanca com R$ 5, 10 mil, tentando conseguir um resultado meio que imediato nas coisas. E eu acho isso fala muito sobre a nossa sociedade, né? Isso fala muito sobre o momento do mundo de maneira geral, né? De estar acelerado, de comparação, de fazer as coisas acontecerem muito rápido. E eu acho que fala muito sobre as pessoas, né? E eu acho que um pouco do respiro que a Docinha Guess e a nossa consultoria está trazendo para as pessoas é conseguir desacelerar um pouco, né? Trazer essa vibe aqui de, puta, não precisa de tanta coisa assim, né? Tipo, vamos mais com calma, vamos fazer as coisas no jeitinho e tal. Eu comentei de gestão de gastos, eu comentei de investimentos, eu acho que um outro ponto é renda, né? Falo por mim mesmo, eu estive boa parte do meu período da CLT, eu estava desesperado procurando um salário maior, seja na mesma empresa, seja em outras empresas, e isso só me frustrou. Seja porque isso também estava conectado a cargo e a hierarquia, é, seja por extras, né? A gente vive num momento que muita gente fala que você tem que fazer um extrinha para conseguir mais grana e aportar e gerar investimentos e ficar rico e blá 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 blá. Vocês pegaram o lance. E eu acho que, cara, isso é doentio. Isso é doentio de muitas formas, assim, porque a gente não consegue chegar no ponto final sem passar por um caminho. Acho que é a própria. Eu fiquei feliz agora, tive uma certa catarse, porque eu acho que o vídeo ele tá chegando agora no desfecho do devaneio, e o próprio devaneio ele é um pouco disso, né? Ele é sobre uma certa bagunça que em algum momento vai se organizando até, né, ter um resultado que faça sentido. E eu acho que o caso do Léo Lins, ele traz muito essas extremidades, porque para quem não tá tão por dentro, só viu o tema assim um pouco mais por cima, aqui eu acho um disclaimer importante, eu fui entender sobre o tema 100% através do chat GPT, então podem ter erros no que eu vou falar a partir de agora, porque eu só absorvi ali, tá? Não é um tema que eu me interesso muito, mas tipo, tava muito midiático, eu falei, deixa eu ver o que tá rolando, porque quero entender. E aí o tema é que, tipo assim, o Léo Lins ele recebeu um mandado de prisão de 8 anos e pouquinho por conta das piadas com caráter bastante agressivo, homofóbico, racista, etc. que tem, né? E assim, muita comoção em relação ao tema. Então, vi vários humoristas satirizando a decisão judiciária, vi muita gente saindo em defesa. E assim, particularmente não sou fã do Léo Lins, não gosto do tipo de humor dele. E eu entendi que assim, ali existe uma coisa estranha, né? Porque tanta gente está se mobilizando para defender um cara que aparentemente, tipo, tá cometendo racismo, homofobia, etc., né? Todas essas questões relacionadas à piada, né? E aí
eu cheguei na pena, né, do Léo Lins. E essa pena é uma pena de prisão de 8 anos e pouquinho relacionada a essas piadas que ele faz no show dele. Cara, a gente vive num país em que, assim, você pode fazer coisas muito grotescas, você pode fazer coisas muito simples, a justiça é extremamente confusa. Então, será que faz sentido a gente colocar esse extremo, né, de uma pena que ela é robusta, né? Ela tem mais de milhões aí de multas, mais uma pena de prisão de 8 anos, num país onde pessoas que cometem crimes muito piores, né, não, não são punidas da mesma forma. Eu acho que esse extremo também da punição acaba causando esse mesmo viés de fazer o sentido contrário, né? De gerar comoção e de desviar, né, a punição, que para mim é super correta, do tema central. Né? Então, você dá meio que uma desculpa para você defender, justamente porque você não fez uma coisa que era mais cabida, né? Ela sobrou no final. E agora eu acho que você deve ter entendido o todo do devaneio hoje. Eu acho que você entendeu que quando a gente está falando de finanças, muitas vezes o que a gente precisa entender para a nossa vida, seja no sentido de renda, seja no sentido de organização, de investimentos, a coisa ela precisa caber. Ela não precisa ser a melhor do mundo, ela não pode ser a pior do mundo, mas assim, o meio termo disso muitas vezes vai resolver muito mais do que a gente buscar ou um lado ou outro. E é esse o grande ponto desse vídeo, sabe? A gente não precisa estar lá em 8 anos de prisão, mas eventualmente a gente precisa de uma multa e de uma chamada de atenção de que, pô, liberdade de expressão não é, né, fazer humor racista, humor com LGBTQIA+, humor com pedofilia, tipo, não dá, né? Se a gente olha para os índices relacionados a isso no nosso país, é muito triste, assim, é muito grave a situação. E eu sou muito da linha de que a piada, a normalização desses temas é um pouco da base que fundamenta com que os crimes graves também aconteçam. E eu acho que nas finanças também, eu acho que é muito por aí. Eu acho que no final, né, as pessoas estarem se matando, estarem jogando no tigrinho, estarem se descabelando para fazer as coisas, ela está muito ligada a esse ponto de extremos, né? De você estar sempre buscando o ponto final, a resolução de tudo, né? Como se houvesse um milagre, como se houvesse uma fórmula, como se tivesse uma coisa. E óbvio, né? No final, tô na internet vendendo, tenho minha consultoria, tenho meu método, eu tenho o que para mim é uma maneira de tentar solucionar um pouco disso, mas não é fórmula mágica, sabe? É muito mais sobre ouvir, é sobre entender, é sobre olhar o caso a caso, é sobre o contato humano, né? Finanças é muito mais sobre qual que é a sua história, né? Como que você se relaciona com isso ao longo da sua vida, não só como você enxerga isso hoje, o que você está buscando com isso hoje. Eu acho que o vídeo conseguiu transmitir bastante do que eu queria que ele transmitisse. E eu tô feliz que o Devaneios episódio 2 vai sair amanhã, porque sinceramente foi, tanto semana passada quanto essa, eu tive semanas consideradas um pouco mais improdutivas, e hoje eu tava muito engasgado, assim, de tipo, nossa, amanhã eu tenho que gravar, amanhã vai ser um dia super corrido pra mim, ainda não gravei, preciso gravar, preciso postar, preciso, sabe? Preciso. E no final, acho que o devaneio saiu no formato que eu gosto, que é, pô, sentar, ficar à vontade com a câmera, de novo na posição que eu gosto, tô com a perna esticada em cima da cama, estou com a minha calça do pijama, com uma roupa que não é a calça do pijama, porque também não dá para entrar de pijama aqui nesse espaço. Mas estou tomando meu esquinho, estou tendo meu espaço de ficar tranquilo comigo mesmo.
longe de barulho, longe de interferências externas, para trazer um pouco de coisas que eu acredito para você do outro lado. Espero que você tenha curtido. Se você ainda não curtiu, ainda não se inscreveu, por favor, faz a boa, realmente ajuda muito. Compartilha com alguém aí que você acha que pode curtir essa brisa. E se eu puder pedir para você deixar uma questão nos comentários, me fala se esse vídeo acabou gerando muito mais um consumo do seu lado, como se fosse um podcast, né? Você deixou o vídeo rolando aí para fazer outra coisa, ou se você ficou assistindo, me vendo gesticular um pouco aqui com a mão. Esse cenário ainda está muito porco para o que eu quero entregar para você. Mas é parte da construção, né? Eu acho que assim como o devaneio, o YouTube ele vai se desenrolar com o tempo, as coisas vão acontecer, e eu quero que aconteçam de uma maneira saudável, próspera e que caiba na minha vida, né? No final, eu acho que o vídeo todo é sobre isso, né? Sobre caber, sobre funcionar para mim, né? Não funcionar para os outros, não ser uma parada que eu tô fazendo 100% pensar nos outros. No final, isso daqui precisa me encher de energia boa para amanhã eu ter um bom atendimento para os meus clientes, para as pessoas que eu tô tentando trazer aqui para dentro. E se eu puder deixar um último comentário